Pronto. Pode iniciar, né? Boa noite a todos, boa noite, professora, boa noite aos alunos que vão assistir posteriormente. Hoje vamos apresentar o nosso seminário titulado Sistema Reprodutor Masculino, junto com o Yuri, Thiago, Giovana, Yara e Vinícius de Moraes, sobre a professora Márcia Carneiro. Pode passar. Aqui temos um sumário resumido sobre os temas que serão abordados, sendo o primeiro testículo, epidídimo, canal deferente, escroto, descida dos testículos, pênis e prepúcio, glândulas sexuais acessórias e sêmen, músculos da genitália masculina, irrigação sanguínea e inervação, espermatogênese, transporte epididimal e ondas espermatogênicas, e, finalizando, controle hormonal, ereção, emissão, ejaculação e outros. Dando início, apresentando os testículos, o testículo ele é recoberto pela túnica vaginal visceral e ela dá ao testículo uma superfície lisa. Logo abaixo dela temos uma túnica que é densa e fibrosa, que tem uma proteção e reveste todo o testículo, sendo chamada de albuginha. Essa túnica ela envia septos para dentro do testículo, o que divide ele em septos, e esses septos formam os lóbulos piramidais. Quando chega no centro do testículo, ele é chamado mediastino. Então, dentro desses lóbulos piramidais, nós temos cerca de 2 a 5 túbulos contorcidos. E esses túbulos contorcidos, quando chegam no mediastino, formam a rede testicular. A rede testicular vai formar os túbulos retos, que vão passar para a cabeça do epidídimo através dos ductos eferentes, cerca de 10, 15 ductos mais ou menos. É importante ressaltar que na região entre os túbulos contorcidos tem o tecido intersticial, que é composto por células de Leydig, e essas células são fundamentais para a produção de hormônios, como a testosterona. Pode passar. Antes da gente ir falar do epidídimo, a gente aqui tem duas imagens mostrando uma secção dos túbulos contorcidos. E é neles que é feita a produção dos espermatozoides. Aqui temos em redondo os túbulos contorcidos, e esse roxinho seria as células, seria o tecido intersticial composto por células de Leydig. Pode passar. Aqui seria uma imagem mais aproximada, mostrando as células de Leydig embaixo, a membrana basal, e aqui a gente tem as células de Sertoli, que elas são fundamentais nessa produção, sendo elas que elas se unem perifericamente e lateralmente através da junção basal e vai formar uma barreira hematotesticular. Essa barreira hematotesticular vai dividir o túbulo contorcido em duas partes. O compartimento basal, que fica basal, e só a célula espermatogônica fica, e o compartimento abiluminal, que vai ficar a outra geração da espermatogônia, que é a espermatócito. E o espermatócito vai gerar a espermatite, e a espermatite vai se amadurecer nos espermatozoides. Essa divisão é fundamental para nutrir e não permitir que os espermatozoides desçam para o interstício, mas que eles vão todos para o lúmen. Pode passar. Agora, chegando na cabeça do epidídimo, ele é dividido, na verdade, em três partes: cabeça do epidídimo, corpo e cauda. Na cabeça, a gente tem a função de acumular e armazenar os espermatozoides, junto com o líquido admiluminal. E é nesse lugar que eles adquirem a sua mobilidade e a sua maturidade. E também o líquido ele chega, mas ele também é reabsorvido, ficando uma concentração de espermatozoides. Eles chegam através dos ductos eferentes e formam no corpo do epidídimo o ducto do epidídimo, que lá na cauda do epidídimo vai se transformar no ducto deferente. Pode passar. Tá. O ducto deferente, à medida que ele sai do testículo, ele vai ser envolvido junto com artéria, veia, nervos e vasos linfáticos pela camada visceral da túnica vaginal. E esse envolvimento vai formar o cordão espermático, que vai entrar no abdômen do animal através do canal inguinal. À medida que ele entra no
no abdômen, o ducto deferente vai sair do cordão espermático em direção à uretra pélvica. Não são em todos os animais, mas na maioria, o final da uretra, o final do ducto deferente, ele é formado pelo ampola do canal deferente. Mas algumas espécies não têm eles. Pode passar. Aqui é só mostrando a localização do testículo no escroto nas diferentes espécies. A primeira seria no gato, dos felinos, onde ele não apresenta a ampola deferente, e a sua localização é subanal. Aqui no lado direito seria os cães, apresentando uma ampola diferente, e a localização do testículo é inguinal. Pode passar. E eu trouxe mais 3 espécies, que aqui seria o touro, o primeiro da esquerda, tendo a região inguinal, e abaixo da região inguinal, e ele apresentando a ampola. A do meio seria os suínos, que não apresentam a ampola, e o testículo se localizando na perianal. E o último seria o garanhão, que uma particularidade dele é que o testículo ele está virado, assim, para baixo, meio que deitado, e a sua localização é inguinal. Falando agora um pouco sobre o escroto, o escroto ele é um saco de pele que vai conter o testículo, formado por camadas subcutâneas, coberto por camadas subcutâneas de fibras musculares, que é chamada de túnica dartos. Essa túnica ela contrai em climas frios e sustenta o testículo mais perto da parede abdominal. Ela também é revestida pela camada parietal da túnica vaginal. Agora, explicando um pouquinho sobre o processo de descida do testículo, é formado tem participação do gubernáculo testicular, que antes do testículo descer, ele vai se encontrar dentro da cavidade abdominal, e o gubernáculo ele vai puxar o testículo pelo canal inguinal até que ele chegue ao escroto. Vai também ser envolvido pela túnica vaginal visceral, tendo conexões com o cordão espermático, e é revestido também pela camada parietal da túnica vaginal. Participa também do processo de descida o músculo cremaster, que ele vai ajudar a retrair e aproximar os testículos da parede abdominal. Vai também ter a participação da cavidade vaginal, que é localizada onde a túnica vaginal parietal do escroto está em continuidade com o peritônio parietal da cavidade abdominal. E ocorre também as hérnias, que são quando os anéis vaginais são muito largos e as alças intestinais elas podem acabar entrando na cavidade vaginal, que é conhecido como hérnia. Quando isso acontece no escroto, é chamado de hérnia escrotal. Essas alças elas podem sofrer o estrangulamento ou a evisceração durante o processo de castração do animal. Quando não ocorre uma descida eficiente dos testículos, ocorre algo chamado de criptorquidismo, que ocorre quando os testículos não conseguem descer, o que é muito comum em porcos e em cavalos, e tal condição pode afetar tanto um ou até mesmo os 2 testículos. Falando agora um pouco sobre o pênis e prepúcio. O pênis ele é o órgão masculino da copulação, onde vai passar tanto o sêmen quanto urina pela uretra peniana, e é formado por raízes, que são também denominadas cruzes, que vão começar na borda caudal do arco isquiático pélvico, em que a raiz que fica na extremidade anterior é chamada de corpo, e a que fica na extremidade livre é chamada de glande. Uma particularidade, nós temos o cão, que ele possui uma glândula bulbosa na parte caudal da sua glande, que é responsável pela retenção prolongada do pênis canino durante o coito. Essa retenção também é auxiliada pela própria musculatura do vestíbulo da vagina da fêmea. O pênis ele possui uma estrutura interna, ocupada principalmente por um tecido cavernoso, que é conhecido como tecido erétil.
E sua uretra, ela se localiza na superfície ventral ao corpo do pênis, na maioria das espécies. Prepúcio é uma dobra invaginada de pele que vai circundar a extremidade livre do pênis, ou seja, vai circundar a glande. Uma particularidade, nós temos os garanhões, que ele possui um prepúcio duplo, que assim ele vai facilitar a formação de acúmulos de cera, que são denominados feijões, que esses acúmulos devem ser retirados manualmente, periodicamente, para que evite algum problema naquela região. Outra particularidade é que o porco ele tem um divertículo prepucial na parte dorsal, que frequentemente ele vai conter urina em decomposição e epitélio, e essa região desse divertículo ele também vai possuir feromônios que vão estimular a fêmea a ficar imóvel durante a cópula desses animais. Dando continuidade no que tange às glândulas sexuais acessórias e o sêmen. Próximo. O que podemos dizer das glândulas sexuais acessórias? Essas glândulas são órgãos túbulos alveolares e cuja secreção vão desembocar na uretra, que vão ali misturar com os espermatozoides no momento da ejaculação. Tudo isso vai acontecer para formar o sêmen e fornecer um fluido necessário para o transporte e a nutrição desses espermatozoides, então para eles permanecerem intactos. Então, as glândulas sexuais acessórias, resumindo, são secreções de fluidos que vão desembocar na uretra pélvica, vão ajudar na formação do sêmen e vale ressaltar que tem vários tamanhos, formatos, dependendo da espécie, e algumas espécies vão ser inexistentes. Então, quais são os componentes que fazem parte das glândulas sexuais? O primeiro é a ampola do ducto deferente. O segundo é a vesícula seminal. O terceiro é a próstata. E o quarto é a glândula bulboretral. Pode passar. Pronto. Quais são as funções dessas ampolas? Essas ampolas, como o Yuri falou no começo, né, do ducto deferente, ela vai acontecer devido a uma dilatação que vai acontecer nesse canal, nesse ducto, dentro da cavidade abdominal. E a sua principal função é transportar os espermatozoides depois do seu amadurecimento para que eles juntem aos líquidos seminais e assim formem o sêmen. Vale ressaltar que essas secreções são transportadas nesse canal e são ausentes nos porcos e nos cães. No que tange às glândulas vesiculares, essas glândulas vão estar presentes em algumas espécies, exceto no cão. E eles são responsáveis por drenar para a uretra pélvica via do canal deferente. E essas vesículas vão ser duas glândulas que produzem um líquido viscoso alcalino, que é o líquido seminal, que é o líquido que antecede ali a ejaculação. A próstata. A próstata ela vai estar presente em todos, é o único componente das glândulas acessórias que vão estar presentes em todos os animais domésticos. O seu crescimento pode causar obstrução do fluxo urinário e ele vai circundar ali a uretra prominente no cão. Então, qual é a função da próstata de fato? A próstata tem a função de produzir o líquido prostático, que vai compor o sêmen, nutrir e proteger os espermatozoides. Ele também vai contribuir para a fertilidade do animal, né? Vai regular a urina e vai contribuir para a saúde sexual do animal. As glândulas bulboretrais vão ser duas glândulas caudais, vão ser ausentes nos cães e essas glândulas vão contribuir para a secreção na ejaculação. Então, elas também são conhecidas como glândulas de Cooper.
e vão ter a função de produzir secreção, também como as outras glândulas, que vão lubrificar e limpar a uretra e o pênis. No que tange à lubrificação, ela também vai liberar líquidos ali antes do ejaculado, e no que tange à limpeza, esse líquido que vai liberar antes do ejaculado vai lavar qualquer urina que tenha ficado no canal da uretra. Por fim, nós temos o plasma seminal. O que é esse plasma? Esse plasma vai ser a mistura de todas as secreções que foram lançados pelas glândulas sexuais, e assim formar o sêmen. Esse plasma seminal ele vai criar um ambiente propício à sobrevivência dos espermatozoides. Por quê? Porque lá vai ser rico em eletrólitos, em frutose, em ácido ascarbóbico e vitaminas. Esse plasma, no final da formação desse plasma, vai conter de 65% a 75% das vesículas seminais, de 20% a 30% vai ser os líquidos lançados da próstata, de 2 a 5% vai ser lançado dos testículos e 1% vai ser da glândula bulbouretral. Então, juntando tudo isso, vai formar esse plasma seminal. Pronto. Qual é a importância do plasma seminal? O plasma seminal ele tem várias importâncias. Uma delas é no transporte. Por quê? Porque ele vai auxiliar, ele vai ser o veículo que vai transportar os espermatozoides até o trato genital feminino de forma segura. No que tange à nutrição, o plasma seminal ele vai conter substâncias que nutrem os espermatozoides, como eu disse no slide anterior. E no que tange à proteção, eles vão proteger os espermatozoides de serem fagocitados e vão também proteger lá na vagina dos ácidos que contém lá. Então, ele vai proteger. E no que tange à capacitação, que é um dos requisitos para a fecundação, ele vai capacitar os espermatozoides. E a interação, porque ele vai auxiliar a interação entre os espermatozoides e o epitélio do oviduto. E fecundação e transporte dos espermatozoides. Como todos sabem, apenas algumas dúzias dos espermatozoides chegam ao oviduto. Por quê? Porque houve a capacitação lá no plasma seminal. E há apenas uma necessidade de um espermatozoide para que haja a fecundação. Bom, dando continuidade, eu vou explicar agora sobre os músculos da genitália masculina, a irrigação sanguínea e a inervação. A gente tem primeiramente o músculo cremaster externo e interno. Ele é formado por fibras do músculo oblíquo abdominal interno, como vocês podem ver, circulado em vermelho. Ele puxa os testículos para cima, ajudando na termorregulação, principalmente em períodos quando a temperatura está baixa. Em elefantes, veados e coelhos, fora da estação de acasalamento, os testículos eles são mantidos dentro da cavidade abdominal, em vez de estarem no escroto. Isso ocorre porque é para protegê-los e regular a temperatura de forma mais eficaz, até a estação do acasalamento. A gente tem também o músculo uretral, que ele é a continuação pélvica do músculo liso da bexiga. Ele está circulado no número 7, em vermelho, e a função dele é facilitar o transporte de urina e sêmen pela uretra pélvica. Temos também o músculo bulbo esponjoso. Ele é uma continuação estriada do músculo uretral. Ele está circulado no número 5. E a função dele é continuar a ação de esvaziar a uretra, que também é desempenhada pelo músculo uretral. Ele está presente ao longo do pênis em cavalo e de forma mais limitada em outras espécies, ou seja, ele é um pouco mais curto em outras espécies.
A gente tem também o músculo isquiocavernoso, que ele está localizado nas laterais do arco isquiático, ele está circulado em número 6, e a função dele é sustentar a ereção ao obstruir a drenagem venosa. Temos também os músculos retratores do pênis, que eles são pares de grupos estriados, com origem nos ligamentos suspensórios do ânus. A função dele é puxar o pênis para dentro do prepúcio quando flácido. A gente pode ver aí na figura B, a gente tem um pênis ereto, e na figura A, a gente já tem o pênis flácido dentro do prepúcio. A irrigação sanguínea dos testículos, ele é irrigado pelas artérias testiculares, e a gente tem também o plexo paniforme, que ele é um plexo venoso, como se fosse uma rede de muitas veias pequenas, e a função dele é resfriar o sangue arterial para iniciar a espermatogênese. O pênis, ele é irrigado pela artéria do pênis, ramo das artérias pundendas e ternas. O sangue arterial do pênis, ele é responsável por encher o tecido cavernoso e fornecer nutrição aos tecidos. Em cavalos, a irrigação é bem mais abundante. E já a inervação, tanto dos testículos como do pênis e das glândulas sexuais, eles são inervados por fibras nervosas autônomas. O nervo pudendo, ele inerva a glande peniana, e os reflexos de ereção e ejaculação, eles são coordenados pelas regiões sacral e lombal da medula espinal. Bom, dando continuidade, irei explicar acerca da espermatogênese. A espermatogênese é o processo de geração dos espermatozoides a partir das células epiteliais germinativas, denominadas também de espermatogônias. Esse processo é dividido em duas fases, tanto a espermatocitogênese, processo de conversão das espermatogônias em espermátides, isso se localiza no compartimento basal e adluminal dos túbulos seminíferos, e a espermiogênese, que é o processo de maturação das espermátides em espermatozoides, que ocorre também no lúmen dos túbulos seminíferos. Logo após isso, os espermatozoides recém-formados vão ser transportados para os túbulos seminíferos e após vão ser transportados para a cabeça do epidídimo. Pode passar. Pronto. Sobre o transporte epididimal. Os espermatozoides recém-formados, eles vão ser transportados para a cabeça do epidídimo por meio de secreções dos túbulos seminíferos e contrações testiculares. Neste local, vai ocorrer tanto a maturação dos espermatozoides em relação à sua motilidade e em relação à sua genética. E após isso, vão ser armazenados, já maduros, para a cauda do epidídimo. Com isso, para que ocorra a produção contínua dos espermatozoides, tem-se as ondas espermatogênicas. Essas ondas, elas são definidas como o tempo necessário para que ocorra a reorganização dos estágios da espermatogênese, ou seja, tanto a reposição das células do compartimento basal, que são as espermatogônias, quanto a produção contínua dos espermatozoides. Isso ocorre através de ciclos. Esses ciclos, eles vão ser diferentes para cada espécie. Nós temos aí no exemplo de um touro, a espermatogênese completa, ou seja, desde o início das espermatogônias até a formação dos espermatozoides maduros, ocorre em cerca de 64 dias. No entanto, para que ocorra a produção contínua e diária de espermatozoides, existem ciclos, e esses ciclos são iniciados a cada 14 dias, tendo assim um total de 4,6 ciclos ou ondas espermatogênicas em torno de uma espermatogênese completa, no caso do touro. Agora para o nosso sexto e último tópico, controle hormonal, ereção, emissão, ejaculação e fatores que afetam a função testicular. Eu vou começar falando sobre a célula de Leydig, que tem um papel crucial na produção de testosterona. Essa produção é controlada pelo hormônio ICSH, o hormônio de estimulação das células intersticiais, e quando os níveis de testosterona estão baixos, a hipófise anterior aumenta a secreção desse hormônio e ele vai estimular a célula de Leydig a produzir mais testosterona. Quando a testosterona atinge níveis altos, entra em ação o sistema de feedback negativo
que reduz a produção dele e estabiliza os níveis de testosterona. É um ciclo contínuo que garante o equilíbrio hormonal necessário para o sistema reprodutivo masculino funcionar corretamente. A testosterona ela age diretamente na espermatogênese, pois após ela ser produzida pelas células de Leydig, ela se difunde para os túbulos seminíferos, onde sustenta o processo meiótico. Aqui entra em cena outro hormônio importante, o FSH. Ele estimula as células de Sertoli a produzirem uma proteína de ligação aos androgênios. Essa proteína ajuda a estabilizar a testosterona nos túbulos seminíferos, garantindo sua ação espermatogênica. Além disso, o FSH estimula as células de Sertoli a converterem testosterona em estrogênio e a produzirem inibina, que regula negativamente o próprio FSH. Por fim do controle hormonal, eu vou explorar as outras funções da testosterona no organismo. Além da espermatogênese, ela desempenha papéis importantes na circulação periférica, e após ser liberada no sangue, a testosterona é transportada por proteínas plasmáticas até os tecidos alvos ou degradada no fígado. Ela regula a libido, o funcionamento das glândulas sexuais acessórias e as características sexuais secundárias, como ossos mais pesados, músculos desenvolvidos e a voz grossa nos machos. Passa, por favor. A ereção é o aumento da turgência do pênis, causada pela elevação da pressão nos seios cavernosos devido à entrada de mais sangue, gerada pela vasodilatação nas artérias estimulada pelo sistema parasimpático. A saída do sangue é reduzida pela compressão das veias, pelo movimento dos músculos isquiocavernosos, criando um sistema fechado que aumenta a pressão arterial nos seios cavernosos. A emissão e ejaculação são processos que ocorrem como resposta ao aumento dessa excitação sexual. E a emissão, ela ocorre antes da ejaculação, é controlada pela inervação simpática, esvaziando o esperma e líquidos na uretra através de movimentos peristálticos e contração do colo da bexiga para evitar refluxo. Já a ejaculação envolve o peristaltismo reflexo dos músculos uretrais e a contração dos músculos bulbo-esponjosos, que comprimem a uretra, expulsando o sêmen para fora. Quanto às diferenças entre as espécies, ela está no local onde o esperma e os líquidos são ejaculados. Nos bovinos e ovinos, o esperma é liberado perto do orifício cervical. Nos suínos é ejaculado diretamente no útero, enquanto nos equinos a ejaculação ocorre parcialmente no útero. Para os fatores que afetam a função testicular, ela se torna evidente com o início da puberdade e está relacionada com a redução da sensibilidade do hipotálamo à testosterona. Em algumas espécies, a função testicular é influenciada pelo fotoperíodo, ou seja, pela duração da luz do dia, e esse fenômeno vai ajudar a coordenar o nascimento com as condições climáticas favoráveis, como, por exemplo, nos carneiros e bodes, há períodos de regressão testicular durante os fotoperíodos longos, mas a função é recuperada com a redução do fotoperíodo. No garanhão, a diminuição do fotoperíodo afeta a função testicular. E é isso. A gente espera que a apresentação tenha sido proveitosa e estamos abertos a dúvidas e dicas também.